Oi pessoal, a finalidade desse tutorial é mostrar o funcionamento do PSpice, como inserir componentes, como editar os parâmetros desse componente e como fazer a simulação de um circuito. Bom, após fazer a instalação do PSpice, a gente deve vir aqui nos programas e no PSpice e abrir o Schematic. Aí vai abrir essa janela aqui. Aqui é onde a gente vai fazer a edição do circuito, onde a gente vai inserir a topologia do circuito para depois fazer as simulações. Para começar a inserir os componentes, a gente deve vir aqui, Get New Part. Para facilitar, pode usar o Ctrl G. Vai abrir essa aba aqui. Aqui é onde tem os componentes que tem na biblioteca do PSpice. São todos esses componentes aqui. Para inserir os componentes, você deve selecionar um e clicar em Place. Mas como a gente não sabe todos os componentes, dá para ir aqui em Avançado e visualizar o desenho dos componentes. Caso você não saiba o nome do componente correto, dá para digitar aqui uma referência, por exemplo, diodo, e aí ele vai dar uma lista dos componentes que tem relacionado com diodo. Bom, para iniciar esse tutorial, a gente vai fazer uma fonte de tensão controlada por transistor e diodo Zener. Bom, vamos iniciar aqui colocando os componentes. Vamos colocar primeiro uma fonte de sinal AC. Aqui ele dá a opção de vários tipos de fonte. No nosso caso, a gente vai usar Transient Sine Voltage Source. O PSpice ele não possui um transformador com Center Tape, então a gente vai ter que criar esse componente. Para criar um transformador, a gente tem que usar indutores. Quando quiser girar um componente, é mais fácil apertar Ctrl R, e aí ele gira o componente, rotaciona da forma que você quiser. Para fazer um transformador com Center Tape, a gente deve colocar no primário um indutor, no secundário dois indutores em série, sendo que no meio é onde vai sair o Center Tape. Vou colocar os diodos. Uma coisa interessante que tem na plataforma Spice é a possibilidade de a gente editar os componentes, editar os parâmetros dele. Essa é uma das principais finalidades do PSpice. A gente pode usar tanto um componente com os parâmetros de fabricante, por exemplo, um N4002, ou definir os parâmetros. No PSpice, os componentes que são genéricos, eles são chamados, eles sempre têm essa sigla break. Por exemplo, o diodo vai ser D-break. Vou colocar um capacitor para filtragem. Resistor para polarização do Zener. Um resistor na entrada do primário.
o Zener. O transistor, aqui a gente pode usar o 2N2222 e uma carga. Algo muito importante aqui no PSpice é a definição da referência. Todo circuito deve ter uma referência. No nosso caso, a gente vai colocar ela no center tape, nosso terra. No primário também tem que ter uma referência. Feito isso, agora a gente inicia as ligações do circuito. Para isso, a gente usa o Draw While. Pode ser também com Ctrl W. Aqui a gente sempre deve tomar cuidado para não ter essa sobreposição de componentes. Quando acontece isso, pode ter alguma ligação que fica errada e a gente não consegue ver. E aí vai dar erro. Feito isso, agora a gente deve definir os parâmetros dos componentes. Vamos iniciar aqui com a fonte de tensão. Quando você der 2 cliques, ele vai abrir a aba dos parâmetros básicos do componente. A gente vai fazer uma fonte de 110 volts, AC. Voff é a tensão de referência, que vai ser no 0 volts. A amplitude, 110 volts. E a frequência, 60 Hz. Aqui um resistor no primário, para fazer a simulação. E agora a parte do transformador. Para fazer o transformador, a gente precisa acoplar esses 3 indutores. Para fazer isso, existe um componente específico para isso, que é o cab-rate. Ele simplesmente serve para fazer o acoplamento e definir esses parâmetros. Então a gente dá 2 cliques nele, define L1 igual ao componente L1. L2, L2, L3, L3.
Feito isso, os indutores já estão acoplados e a gente já tem o nosso transformador. E agora a gente define a relação de transformação. No nosso caso, a gente vai ter uma saída de 12 volts. Então a gente faz essa relação de indutores. Aqui um erro. Agora nossos diodos. Para definir o parâmetro do diodo, a gente deve vir em Edit, Model. Bom, aqui ele deu uma mensagem que a gente primeiro deve salvar o nosso esquemático. Fonte, transistor. E aí agora, voltando aqui, Edit, Model, ele abre essa aba. Aqui a gente vem no Edit de texto. E esses aqui são os parâmetros básicos que ele já tem para o diodo. A gente tem que adicionar a tensão de junção, que é o VJ. VJ igual a 0,7 volts. Mesma coisa para esse. Nosso capacitor de filtragem a 2200 microfarads. Resistor de polarização para o Zener. No nosso caso, eu vou definir que o nosso Zener vai operar em 5 mA na curva de corrente dele, com uma carga que vai ter uma corrente de aproximadamente 10 mA. Esse, fazendo os cálculos, vai dar 180 ohms para esse resistor. Bom, agora configurar o Zener. Igual o outro diodo, a gente vem em Edit, Model. No Zener, os parâmetros que a gente tem que configurar são a tensão de avalanche, que é a tensão de Zener, onde vai manter a tensão constante, e a corrente que passando o cotovelo. Então vamos colocar bias voltage igual a 9 volts, corrente igual a, vamos colocar 2 mA. Pronto, definimos o nosso Zener. O transistor já tem seus parâmetros de fábrica. E a nossa carga aqui, para 9 aproximadamente 9 volts e 10 mA, vai dar 900 ohms. Lembrando que aqui vai ter uma queda de tensão de 0,7 volts. Então, nessa malha, vai ser a tensão do Zener menos o VBE, que vai dar essa tensão aqui. Então, vai ser 9 menos 0,7, vai dar aproximadamente 8,3 volts na carga. Bom, agora a gente já definiu todos os parâmetros, já montamos o circuito. Agora é fazer a simulação. Para fazer a simulação, a gente deve usar, para definir onde a gente vai ver as curvas,
esse probe aqui. Vamos colocar aqui na saída. Vamos colocar aqui também no capacitor. Para fazer o gráfico, a gente, antes de iniciar a simulação, a gente deve ir aqui no setup de análise. Vem e define o transiente. Onde 0, 50 milissegundos. Para a gente conseguir visualizar. Dá o close. Dá um save antes da simulação. E aí, para fazer a simulação, a gente vem aqui no Simulate. E vai abrir aqui uma nova aba com a simulação e vai dar os valores daqui da simulação. Bom, nesse caso deu errado. As tensões de entrada e saída estão marcando valores muito baixos. Vamos tentar descobrir o que deu errado. Vamos colocar essa medição, esse probe, aqui no secundário do nosso transformador. Vamos refazer a simulação. Bom, aqui dá para ver que o secundário, a onda no secundário, está muito baixa e totalmente desconfigurada. Está na ordem de 500 nanovolts e totalmente desconfigurada. Isso acontece porque o nosso parâmetro de acoplamento está feito errado. Ele está feito com o K-break. O K-break ainda precisa definir os parâmetros para tornar esse transformador linear. Para isso, a gente não precisa configurar esses parâmetros. A gente pode usar direto um parâmetro linear. Vamos deletar ele aqui. E vamos procurar outro. Tem aqui o K linear. Não, então esse é um erro. Pode acontecer e às vezes a gente não vai perceber. Tem que usar o K linear e não o K break. Vou colocar ele aqui. E definir os parâmetros. Pronto. Agora vamos salvar de novo e refazer a simulação. Abriu aqui a simulação. Pronto. Agora está certo. Aqui a gente tem a nossa tensão no secundário, próximo aí de 12 volts. E a tensão onde foi essa? A tensão na carga. Bom, vamos fazer algumas outras medições. Por exemplo, a gente pode ver a tensão direto do capacitor e na carga. Tem aí a tensão, essa tensão em verde é a tensão na carga. Não, essa tensão em verde é a tensão no capacitor e a tensão na carga com uma queda de tensão. Vamos ver outra medida. A gente pode ver a relação da entrada do primário e no secundário. Dá a simulação de novo. E aí a gente tem a transformação aqui no primário e aqui no secundário. A gente pode dar um zoom para visualizar melhor essa tensão aqui. Então a gente seleciona o Zoom Area. Seleciona aqui e aí a gente consegue ver essa tensão. Para facilitar a simulação, a gente pode nomear os nós. Para isso a gente usa uma ferramenta chamada Bubble. Então vamos definir o nome da saída.
E aqui no secundário, por exemplo. Secundário. Vou colocar Vout. E aí a gente roda a simulação de novo. Aqui não vai ter nenhuma curva porque eu deletei o probe. Para adicionar novas curvas, a gente tem que vir aqui em adicionar 3. Aqui está todos os terminais de todos os componentes. Vamos procurar aqui o nó que eu defini. Então, Vout, ok. Aqui ele aparece Vout, adicionar secundário. Secundário aqui. Aí tá. Uma coisa curiosa do PSpice é que ele é um programa teórico, ele é algébrico. Então, a primeira carga do capacitor ele considera. Só depois disso entra em plena carga. A gente já considera que o capacitor começa plenamente carregado, que essa carga é muito rápida. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, me contate por e-mail. Um abraço.